Vamos lá, muito boa noite a cada um de vocês que está aqui participando dessa nossa live de hoje, uma live mais do que especial, que hoje, infelizmente, a gente teve aí, na verdade, o nosso convidado, né, o Lira, né, o Josenilton Lira, ele teve um probleminha pessoal, ligou, falou desculpando tudo, mas infelizmente ele não vai poder estar presente com a gente aqui hoje. Então, a gente preparou para vocês alguma coisa um pouco diferente do que é o nosso convencional. A gente vai fazer, ao invés de fazer uma live com o convidado, porque o Lira, infelizmente, com problema pessoal, não pôde estar aqui presente hoje, se desculpou enormemente, pediu para que eu estendesse essas desculpas a todos vocês que estão chegando aqui na live de hoje. Mas hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente, a gente vai falar de inteligência emocional. Esse assunto aí que hoje está um pouco em moda aí, né? Está todo mundo falando a respeito disso. Muita gente pergunta para a gente, né, o que seria inteligência emocional, tal, para dar uma explicação um pouco melhor. Então a gente resolveu fazer, ao invés de uma live, já que o Lira não vai poder estar presente hoje aqui com a gente, infelizmente, mas então a gente vai fazer aqui uma aula, né? O Yoshida, principalmente o Yoshida, que vai dar essa aula hoje, porque o Yoshida acabou de se tornar aqui também um mentor em inteligência emocional. Eu já tinha feito esse treinamento lá, quer dizer, na verdade, de especialista em inteligência emocional em 2019, e hoje também, junto com o Yoshida, fizemos juntos esse outro treinamento e nos tornamos aí mentor em inteligência emocional. Então, estamos habilitados, não tem nenhum maluco aqui, não tem ninguém fazendo coisas da própria cabeça, né? do achismo, e sim estamos habilitados aí a fazer essa explanação para vocês poder transmitir aí um pouquinho do nosso conhecimento a respeito de inteligência emocional. Então, Yoshida, por gentileza, faça as considerações iniciais e se apresenta para o pessoal antes de a gente começar. Vai lá. Bom, primeiramente, boa noite, gratidão a todos que estão presentes aqui na live. É um grande prazer ter todos que estão aqui buscando, né, o autoconhecimento, de se desenvolverem, gerar resultado nas empresas onde trabalham e também, né, resultados pessoais, né, na sua vida pessoal. E, na verdade, começa pela vida pessoal, estando bem, você consegue levar isso para o exterior, né, para onde você trabalha, onde você vive, etc. Bom, eu sou o Eduardo Yoshida, tenho mais de 18 anos de Toyota, né? De uma carreira bem inusitada, né? Comecei forte na parte técnica, indo para o Japão, inclusive, e só o técnico não foi suficiente, tive que desenvolver parte emocional, parte de promoção de atividades, e agora, né, com a vinda do Borgomoni, mais forte ainda a parte de atitude emocional, etc., para conseguir realmente gerar resultados. E esse é um processo difícil, né? Porque a gente acha que está bem, acha que está forte, mas até inconscientemente a gente acaba metendo os pés pelas mãos, tratando mal as pessoas, se pondo num pedestal e as pessoas não conseguem, você não consegue se conectar com as pessoas e os resultados que deveriam ser fáceis, né? Que a lógica é fácil, mas fazer a lógica funcionar, que depende do emocional, não é tão fácil assim por causa dos gaps e não consciência do que a gente precisa ter, né? Exatamente isso. Então, extremamente importante a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, é muito importante cada um de nós entendermos o nosso propósito, entender da onde que a gente veio, o que que a gente faz. E antes disso tudo, que a gente falar isso tudo, eu quero pedir a gentileza para vocês, porque a gente está também ao vivo no YouTube, ao vivo no LinkedIn do Yoshida. Então, para vocês que estão aí no LinkedIn ou no YouTube, tem lugar aqui na sala do Zoom, estão todos muito convidados, tem link aí para vocês se conectarem, vir aqui para a sala do Zoom, cabe todo mundo, fiquem muito tranquilo, muito à vontade, mas se vocês preferirem ficar por aí, não tem problema nenhum, eu só peço a gentileza de vocês não fazerem as perguntas, não utilizarem o chat aí, porque aí eu não consigo responder, eu não vou conseguir ir até aí o chat, pegar aqui e ficar no chat aqui da sala do Zoom. Então, para utilizar o chat, para interagir com a gente, tem que estar aqui na sala do Zoom, e aí sim a gente vai ficar no chat, tá certo? Lembrando que eu sou o André Borgomoni, trabalhei por 14 anos na Toyota, sempre no departamento de compras e desenvolvimento de fornecedores,
Sou engenheiro de formação, mas nos últimos 4 anos eu foquei muito na parte do autoconhecimento, da inteligência emocional, constelação familiar, programação neurolinguística. Me tornei terapeuta e isso me trouxe a felicidade de reencontrar o Yoshida aí, depois de 12 anos que a gente não se via, e junto a gente está construindo o Lean Emocional, que une as técnicas do Lean Manufacturing e a inteligência emocional. E por que a gente faz essa mistura? Justamente porque na nossa experiência de mais de 50 anos, aí mais não, quase 50 anos, de contato com as ferramentas do Lean, a gente percebe que as implementações que não são muito bem sucedidas é justamente porque as pessoas, as emoções das pessoas são deixadas de lado. Então, isso que causa o grande problema de a implementação das ferramentas não serem muito bem sucedidas, justamente porque normalmente as pessoas recebem um treinamento qualquer e aí depois só são cobradas do resultado. E quando isso acontece, aí que começa o grande problema, porque as pessoas não entendem muito bem o que está sendo pedido, porque as pessoas acreditam que aquilo que está sendo pedido para elas não é do mesmo nível que elas já estão. Ah, esse cara está querendo aparecer muito, só cobra, não faz nada e tal, e acaba gerando um monte de problema. E essa pessoa que pensa desse jeito, ela está se sentindo excluída do grupo, e aquele que não está pertencendo ao grupo mais do que não fazer a atividade que deveria, essa pessoa vai jogar contra essa implementação. Por quê? Porque se ela está excluída do grupo e o grupo vai muito bem, o que acontece é que essa pessoa não fez falta alguma. E ninguém, nenhum ser humano gosta de não se sentir importante, de não fazer falta para o grupo que deveria. Então, isso é inerente de todo ser humano. Todo mundo é assim, mais ou menos conforme maturidade, mas todo mundo é assim. E aí, aplicando as técnicas do Lean emocional nesse mesmo processo, para a gente ser didático aqui, na hora dessa transmissão, dessa solicitação do líder para o liderado aqui de fazer as atividades, ele colocaria dessa outra forma. Olha, fulano, eu estou aqui passando essa responsabilidade para você porque você tem as habilidades A, B e C. E com essas habilidades eu tenho certeza que você vai se dar muito bem, vai conseguir, com maestria, fazer isso que é necessário. E essa atividade aqui é extremamente importante para o grupo como um todo, e por isso que eu confio em você para se sair muito bem nessa atividade, que é uma atividade chave aí para o grupo como um todo. Na hora que a pessoa recebe desta outra maneira, ela entende que ela é importante para o grupo, ela entende o quanto que ela é importante para o grupo como um todo, ela se sente pertencente a esse grupo, se sente valorizado. Então, isso é extremamente importante, porque aí essa pessoa, mais do que fazer a atividade que ela foi incumbida, ela vai se preocupar com o grupo como um todo, ela não vai só fazer a parte dela, como o pessoal costuma falar, ela vai fazer com que o grupo inteiro faça muito bem essa atividade. Então, por isso que a gente mistura a parte técnica com a parte emocional, e a gente tem certeza que assim consegue resultados fantásticos, duradouros, e isso que faz toda a diferença no Lean emocional. Yoshida, vai lá, agora a aula é sua, eu deixo contigo, e você que está aí assistindo com a gente na live, está aqui junto com a gente na sala do Zoom, pode utilizar o chat para fazer pergunta, para interagir a qualquer momento. A gente não vai ficar aí só fazendo a aula, só fazendo explicação, mas a gente gostaria muito de ter aí a sua participação e poder interagir com a gente fazendo a pergunta em qualquer momento. Vai lá, Yoshida. Tá? Muito. Bom, gratidão, Borgomoni, pela introdução, gratidão a todos pela presença, e vou começar aqui já compartilhando, né, uma apresentação aqui nossa. Bom, só reforçando, né, o que o André falou, né, o Lean emocional é o Lean, onde nós queremos que as técnicas importantes do Lean funcionem, né, a organização também funcione, mas a parte de mindset que está relacionado com emoções, se não funcionar também, não conseguimos gerar as grandes transformações necessárias. Então, esse é o processo, né, da criação, né, que nos motivou a criar o Lean emocional, e a apresentação de hoje nós vamos entrar nela para tratar justamente da parte emoções, né?
então o que é inteligência emocional, né? É ter a capacidade, né, de administrar os seus sentimentos e emoções, perceber as emoções nas outras pessoas, né, e fazer essas emoções, essa percepção, gerar resultados positivos. Se a gente não tomar cuidado, também acabamos gerando resultados negativos. Então, o aprendizado, a inteligência emocional nos ajuda, né, nesse processo de gerar o resultado positivo. Então, o ser humano evoluiu, né, durante milhões de anos, né, e tem uma parte do cérebro que é como se fosse uma pequeno tamanho de limão que está dentro da nossa cabeça, e depois, nos últimos 200 anos, nós evoluímos com uma casca, né, uma camada externa, que é aquela camada que a gente vê nas fotos, que é toda cinza, né? E essa camada é nova, que está relacionada à capacidade lógica, capacidade de pensamento lógico, né? E a emoção está na parte desse interna, que é o limão, relacionado com todo o processo que levou, né, a humanidade a sobreviver até hoje, processos de sobrevivência. Só que nós achamos que nós somos lógicos, racionais, mas todos os sentimentos que nós temos estão nessa parte mais antiga, né? E para vocês entenderem a diferença entre uma e outra, pensar e o tempo para reagir, tomar uma ação, se no racional eu vou chamar de 1, né? A velocidade do emocional, que está relacionado a sobreviver, se eu não correr, eu não sobrevivo, é 1 milhão de vezes mais rápido, 1 milhão de vezes mais potente. Por isso que se eu não tiver inteligência emocional, num rompante de raiva eu posso até destruir alguma coisa ou matar alguém, sem perceber que eu fiz isso, né? Então, esse é um processo importante, né, para podermos gerar resultados positivos, né, através desse né, desse conhecimento. Bom, então, a história da parte cerebral, né, a parte nova, né, a parte racional, tem só 200 mil anos, né? E o conhecimento da inteligência emocional, formalmente estudada, né, começou há cerca de 100 anos atrás, lá em 1920. Né? Então, a primeira vez que se citou características com preocupações relacionadas com as emoções das pessoas, né, foi o Edward Thorndike, né, em 1920. Na sequência, em 1940, né, surge o David Wessler, né, que sugeriu que que existem outros fatores, né, além do só racional. Né? E em 1950, né, o Maslow criou todo o processo de entendimento mais forte das emoções, né, e começou a cunhar, né, a expressão força emocional, a capacidade de ter força para fazer realizações, né, que é os sentimentos, as emoções que a gente traz para frente. Só um parênteses aqui, o Maslow é aquele mesmo da pirâmide, tá, gente? Todo mundo conhece lá a pirâmide de Maslow, onde a base é aquela base, né, os nossos sentimentos básicos, e aí vai fatores evoluindo até as higiênicos, nossas né? conquistas, né? Então é esse mesmo Maslow aí. Mas, Yoshida, a André já perguntou aqui, ó, seria o constante equilíbrio entre razão e emocional a nossa inteligência emocional, é isso? Conseguir, né, ser adulto, né, e administrar os sentimentos, as emoções, né, e conseguir, né, trabalhar os dois juntos sem deixar só a emoção correr, sem deixar só a razão correr. Realmente é questão de equilíbrio mesmo, né? Exatamente, muito bem, vamos lá. E um pouquinho mais para frente, né, em 1980, o Howard Gardner criou o conceito das inteligências, né, múltiplas. Né? Então, ele criou 7 inteligências e depois foram agregadas mais 2, mas uma delas, né, são as inteligência espacial, inteligência musical, inteligência sinestésica, que é dos movimentos, a inteligência de comunicação, tudo isso aí, né, já tratando também da questão dos sentimentos relacionados com isso. Né? E, propriamente dita, né, o nome inteligência emocional surgiu em 1985, né, com o Wayne Payne, numa tese de doutorado dele. Então,
Se pensar bem, o nome inteligência emocional tem somente 38 anos, né? Comparando com a história nossa da humanidade, é muito recente, muito novo, né? E pouca gente ainda tem consciência e consegue usar adequadamente isso. Depois, em 1990, né, a questão do Peter Salary, né, que publicou artigos, né, falando sobre as emoções e como isso está relacionado com a nossa capacidade de monitorar, né, as nossas próprias emoções, entender as dos outros também, né, que faz parte do processo de percepção, né, que se você não perceber, você não consegue pensar, racionalizar e gerar os resultados, né, através de entender essas emoções, né. E o Daniel Goleman, né, o mais conhecido, né, em 95 ele universalizou, né, o conhecimento, né, e tornou importante e visível a inteligência emocional no mundo todo, né, mas ele é a pessoa que realmente trouxe, né, fez a difusão rápida desse conhecimento para o mundo, né. Então, mas esse é um processo já de 100 anos, né. É isso aí, mas normalmente, né, o pessoal acaba entendendo que o Daniel Goleman, né, porque ele leva o nome aí, né, ele, como pai da inteligência emocional, mas na verdade ele não é o pai da inteligência emocional, ele é o, o cara que espalhou, o cara que popularizou a inteligência emocional, mesmo porque ele conseguiu fazer isso porque ele era redator, né, do New York Times, então ele falava sobre inteligência emocional no New York Times, e aí ele acaba popularizando, e quem populariza é quem leva a fama. Não adianta esse povo aí fazer tese de doutorado e tal, paraná, se não é popularizado. Quem popularizou foi o Daniel Goleman. Tem muito mérito, mas não é ele o inventor ou o pai da inteligência emocional, na realidade mesmo, ele não é pai da inteligência emocional. Vai lá, Yoshida. Então, até aproveitando essa questão, o próprio sistema Toyota de produção, né? Taiichi Ohno é conhecido como o pai do sistema Toyota de produção. E, na verdade, ele criou, né, o Just-in-Time, que é uma parte do sistema, né? O sistema Toyota de produção existe desde do começo de 1900, né, um pouquinho antes do Thorndike, que está aqui na tela, e começou com eu faço bem feito, e quando as coisas não vão sair bem feitas, eu paro e resolvo as coisas, que é o conceito do Jidoka, né? Isso aí. Só acho que é importante, né? Essa imagem aqui, né, da história, ela é lá da SBIE, né? Ela é da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. É que as letras estão bem pequenininhas aqui. Vamos dar o mérito que essa imagem não é nossa. Quem fez isso aí foi a SBIE. Vai lá. E aqui, aproveitando que tem essa mão com o cérebro acima da mão, essa parte de baixo aqui, que está embaixo, né, quase encostado na mão, parece um ovo deitado, essa parte é a parte responsável, né, pelos nosso processamento, né, armazenamento das emoções. Okay? E a parte toda enrugada que completa o cérebro é a parte nova, né, que é o neocórtex, né? E que é importante, pessoal, que na parte relacionada à diferença de razão e emoção aparece aqui. Existe um fato que aconteceu, né, e esse fato nunca muda. Por exemplo, eu bati o carro, né, e realmente aconteceu. E o significado que a gente guarda nunca é bati o carro. Senti muita dor, senti pavor, senti medo, né? E, de repente, se eu escutar uma freada de carro muito forte, que é um outro carro batendo, tudo que eu senti, né, na primeira batida, eu posso reviver e reagir, né, a partir de tudo que eu guardei de significados dessas emoções, dessa situação que eu vivi, né, com a emoção. Tem algum complemento para fazer, Borgoni? Ah, você está querendo ajuda, né, senhor Sim, Yoshida? sim. Então vamos lá. Olha lá, o fato é aquilo que a gente não consegue mudar. Então o fato ele é imutável, né? Agora, o que a gente leva para a nossa vida? A gente leva o significado que esse fato gerou na gente. Isso que a gente vai carregando. Isso que a gente carrega para a vida. Por isso que o Yoshida colocou aqui que aquele
significado que a gente deu ao fato de bater o carro é o que vai ficar dentro da gente, é o que a gente vai carregar como nosso sentimento. E isso a gente começa a carregar, hoje cientificamente já está comprovado que a gente começa a carregar lá desde o intrauterino. Todo aquele sentimento que a gente teve lá, desde a parte intrauterina, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, a gente leva isso para a nossa vida. Então, tudo que a gente viveu lá, desde o intrauterino, a nossa infância, né, adolescência, tal, até a nossa vida adulta, a gente leva com aquilo que a gente leva de significado para a gente. E o significado é possível ressignificar. Existem algumas técnicas que são feitas para a gente poder ressignificar aquilo que lá ficou marcado dentro da gente. Agora, o fato é imutável. A gente não tem como modificar. Então, você que está assistindo a live aqui, continue com a gente até o final, que hoje o Yoshida vai demonstrar uma técnica de como a gente ressignificar alguma coisa. Então, continua com a gente aí até o final. Vai lá, Yoshida. Então, voltando no carro que eu bati, me gerou um trauma. Toda vez que eu escuto uma freada de carro, parece que eu vou viver tudo de novo e até me encolho, né? Eu posso, né, na questão de tratamento emocional, né, de ressignificar, né, no sentido só está ocorrendo um barulho, eu não preciso ter esse desespero, entrar em pânico, etc., e travar de novo e viver toda aquela situação traumática que foi, né, gerou esse significado negativo, que pode, né, eventualmente, né, numa situação dessa, escutei o barulho do carro, me dispara toda a adrenalina, todas as reações do corpo e saio correndo no meio da rua e, de repente, esse rompante de desespero, daí sim eu posso pode acontecer alguma coisa comigo, ser atropelado, inclusive, né? Um exemplo. Minha esposa, por exemplo, ela tem pavor de taturana, porque quando ela era criança, ela pôs a mão, se queimou toda na taturana, e já aconteceu algumas vezes. Ela vê uma taturana no chão, e quando ela viu, já estava do outro lado da rua, numa avenida, né? Então, o perigo que é isso, né, pessoal? Importante. A Andrea perguntou aqui, ó, Yoshida, a Andrea está perguntando Opa! bastante. Então, quer dizer que quando estávamos no nosso ventre materno, nós sentimos todas as emoções externas? Sim, sim. Porque quando a minha mãe, por exemplo, estava preocupada, angustiada, primeiro filho, não sei se eu vou poder cuidar dela, estou insegura, tudo que ela sentiu está gerando hormônios, os sentimentos geram hormônios, né? E vamos dizer que lá dentro da barriga da minha mãe está o Yoshida lá dentro. E aquele turbilhão de reações hormonais da minha mãe, para mim, era como se ela estivesse me agredindo, me maltratando, né? E desde do ventre eu estou lá assim, me sentindo rejeitado, né? E esse sentimento de rejeição pode disparar, né, significados, né, ou programas emocionais a partir de, bom, eu estou aqui, eu tenho que me proteger, eu tenho que me segurar aqui, né? E isso aí vai ficando, vai tornando parte do nosso ser, que fica no fundo do nosso subconsciente, e na maioria das vezes nós não temos consciência desse sentimento, né? Da onde que vem os nossos medos, nossas reações no mundo, né, de hoje, né, já adultos inclusive, né? Yoshida, outra pergunta, agora do Jefferson. Opa! Ô, Jefferson, quanto tempo que a gente não se vê? Jefferson, nosso aluno aqui. A Yoshida-san, a angústia decorrente de uma situação de conflito e contradição for taxada como tristeza será difícil de denominar, pois o sentimento por trás é mais complexo. Seria isso mesmo? Pode repetir, perdão. Vamos lá. A angústia decorrente de uma situação de conflito e contradição for taxada como tristeza, será difícil de dominar, pois o sentimento por trás é mais complexo. Seria isso mesmo ou não? A angústia, né? Você teve uma situação de conflito, teve provavelmente raiva, antes da raiva teve o medo, né? Medo de eventualmente ser rejeitado, de não ser aceito, etc. E isso aí virou uma briga. E essa briga que você não conseguiu resolver o assunto gera uma situação ruim, né? Angustiante, e você cai na tristeza.
Então você está vivendo as emoções, né? Começa muitas vezes, né, com bastante frequência no medo, você tem raiva e vira tristeza. E é um processo que é natural nas pessoas, viver tudo isso. Mas o que é frequente, né, quando a gente não tem inteligência emocional, é que esse processo que a gente não resolveu, parou, né, numa situação que não resolvida, que dá angústia, dá tristeza, e a gente fica preso nessa tristeza e não sai dela e não consegue seguir a nossa vida. Porque o ideal é, eu tive uma situação de medo, que eventualmente me deu raiva, angústia, se eu conseguir resolver, talvez eu não tenha nem tristeza. Agora, se veio tristeza, se você conseguir parar, pensar com inteligência emocional, entender a situação como adulto, não como decorrente daqueles medos que vêm desde o útero ou da nossa primeira infância, que até os 7 anos, se eu conseguir, né, ressignificar, eu fecho o ciclo, né? Aconteceu isso, mas acabou, entendi, serviu para eu aprender algo, e esse aprender algo, né, eu fecho esse ciclo e sigo a vida em frente. Né, se eu conseguir, né, ser inteligência emocional, eu consigo fazer isso, e a partir de não estou mais travado na tristeza, ou na raiva, ou no medo, eu sigo para a alegria e posso evoluir também para sentimento de amor, que são sentimentos mais nobres que fazem a nossa vida ir para frente, seguir em frente. Normalmente, medo, raiva e tristeza travam a nossa vida. A gente perde o gosto pela vida e vai causando mais problemas ainda a partir de um problema inicial, né? Fantástico, o Yoshida explicou muito Sim. bem. Só um pontinho aqui que o Jefferson, né, o Jefferson até colocou aqui, obrigado pelo esclarecimento. Só tem um pontinho, o que o Jefferson coloca aqui, será difícil de dominar. Jefferson, a gente não domina as nossas emoções, a gente administra. Ninguém deixa de sentir raiva, por exemplo, deixa de sentir medo, Medo. por exemplo, né? Por exemplo, né? Mas sim, a gente sabe administrar, a gente já sabe que vai passar, tem um gatilho que vai levar naquela situação, e aí esse gatilho a gente administra. Então, não dá para dominar, ninguém é super-homem aí que consegue dominar as emoções. Ah, sim, concorda, é isso aí, tamo junto, valeu. E a Andrea colocou aqui, ó, o que vencer a inteligência, que foi falado no início, que seria ressignificar desses sentimentos que aconteceram. Ressignificar isso é porque quando a gente vivia um outro momento da nossa vida. Intrauterino, primeira infância, adolescência, a gente tinha um momento da nossa vida que a gente entendeu aquilo de alguma maneira, que foi o sentimento que ficou atrás da gente. Agora, com a nossa vida adulta, com a nossa maturidade, a gente tem um outro entendimento pela mesma situação. Isso é ressignificar. E aí a gente tem algumas técnicas que dá para fazer essa ressignificação. Segue lá, Yoshida. Vamos lá. Ótimo, gente. Pergunta bastante. É isso mesmo. Fica E que muito à bom, né? vontade. Vai lá. Não Segue. consegui virar. Clica na tela e vai lá. Perfeito. Aí. Então, só assim, continuando a explicação, então existe, né, o significado que nós vamos deixando, né? Então, conforme eu vou vivendo uma série de situações, eu vou criando um monte de significados, né? E em relação a esses significados que ficaram para mim, eu começo a agir com certos padrões que nós chamamos os programas emocionais. E cada programa emocional, alguma emoção pode dispará-la, né? Então, por exemplo, o Yoshida tem alguns sentimentos de rejeição. Então, quando alguém fala comigo, né, falava comigo de uma situação que eu me sentia rejeitado, né, uma reação tenho medo, não quero viver isso, né? Então, às vezes a pessoa está tentando me dar uma dica, discutir alguma coisa comigo, mas como eu estou no programa emocional da rejeição, que me gera, vou passar vergonha, eu vou me sentir incapaz, não sei o quê, eu me travo, fecho os ouvidos e, por exemplo, posso não escutar nada, né? Então, e é isso. Então, a situação que
que ficou guardado lá no meu subconsciente, que veio desde a da infância ou na adolescência, em algum momento ocorreu na minha vida, e principalmente os intrauterinos e depois na primeira adolescência até 7 anos, ficam lá, né, não resolvidos, não significados de forma adequada, virou um programa que a minha vida inteira, toda vez que acontece determinada situação, eu vou reagir daquela maneira que é disparada por um dos gatilhos, né? Por exemplo, a pessoa falou num tom sarcástico, num tom irônico para o Yoshida dispara o programa da rejeição e quero fugir, não quero escutar, não quero ficar com essa pessoa, né? Então, isso aí não é comportamento adulto saudável que gera, né, resultados positivos. O resultado pode ser negativo. Por outro lado, algumas coisas também, né, podemos ter também programas emocionais positivos, né? Então, o que precisa ressignificar são os programas emocionais que não são positivos, que nos atrasam a vida, geram problema no nosso relacionamento também, né? Aí lá. Então, aqui que vale a pena tratar essa questão como nós somos formados, né? Então, todo o processo que teve lá, desde do intrauterino, depois eu nasci, né? Estou aqui, o Yoshida pequenininho aqui, depois se tornou, né, até primeiro bebê, depois o Yoshida até os 7 anos, que é o segundo homenzinho aqui na figura, o adolescente, né? Depois o adulto, já mais agora na fase final, né? Mais recente da minha vida. Nós vamos vivendo uma série de coisas, mas o Yoshida, né, a quinta pessoa que está maiorzinha aqui do lado direito, ela é a somatória de tudo que ele viveu nesse trajeto. Então, principalmente, muito relevante o que aconteceu no intrauterino até os 7 anos de idade. Na nossa adolescência também, porque muita coisa que aconteceu na nossa adolescência não deu certo, ou tive relacionamento difícil, traumas, etc., veio uma parte vindo ali e depois segue ecoando e refletindo na nossa vida até hoje. Então, vamos falar da situação do Yoshida. Minha mãe, ela tinha gravidezes terríveis, passava 9 meses de cama a cada gravidez. Então, eu já sofri rejeição durante o intrauterino. Aí nasci, né? Aí vem o próximo irmão, mais 9 meses da minha mãe de cama. Aí eu me sentia abandonado, porque não tinha quem cuidava de mim. Então, eu na formação que fizemos recentemente, né, eu entendi uma frase que minha mãe falou para mim, né, que eu não podia ver uma criança, né, 1, 2 anos de idade, eu não podia ver outro primo, criança, perto de mim. Que eu ia lá e, pum, dava um empurrãozinho e derrubava no chão. Por quê? Porque eles estavam disputando o amor da minha mãe, dos meus pais. Então, o sentimento de abandono, de rejeição, gerava esse tipo de gatilho, né? Eu tenho que tirar todo mundo da minha frente para ter o meu, né? E na nossa vida adulta também, né? Com relacionamento com os filhos, né? Com a esposa, né? A gente sempre está buscando o amor. Só que a forma que foi construído os nossos sentimentos, a forma que foram criados os programas emocionais, né? Que não foram ressignificados no tempo certo, né, vão gerando briga, mal-estar, né, medo de conversar. Às vezes falam alguma coisa, mas eu tenho medo de entrar em conflito, né? E só um exemplo aqui na fase do meio, né, esse terceiro Yoshida aqui. No colégio, um certo dia, um dos colegas no laboratório, colégio técnico, falou assim... fez uma brincadeira de mau gosto, mas que ele pôs o dedo assim, enfiou fundo nas minhas feridas emocionais, né? Que é da rejeição e do abandono. A raiva foi tão grande que no automático eu mirei o meu pé no peito dele e ia arrebentar o peito dele, né? Por um freio, algum freio, eu virei para o lado e amassei um armário, né? E era um problema sério de programa emocional, que eu não tinha consciência. E o que foi a minha reação? Eu tive medo. Então, medo de sentir raiva, medo de sentir medo, medo de sentir tristeza.
E o que pode acontecer que aconteceu comigo? Eu comecei um processo de evitar os sentimentos, evitar sentir emoções. Então, vamos chamar de, fui me anestesiando emocionalmente. Então, quanto menos eu viver emoções, né, foi um dos caminhos mentais que me levou a isso, foi como eu quase matei um colega lá da escola. Num momento que eu deixar as minhas emoções me controlarem, né, eu posso causar um problema seríssimo. Então, para isso não acontecer, me anulei, né? Não foi o caminho adequado, tanto que esses rompantes de raiva continuaram acontecendo até na vida adulta, inclusive nos treinamentos que eu tive no Japão, né? Então, atrapalha bastante, né? O Borgomoni me conheceu numa época lá do ó dia, ó dor, ó vida, né? Decorrência dos fracassos e problemas que vinham, né, dos programas emocionais que eu tinha, né? Muito bem. É isso aí. A Andrea colocando aqui, o medo também pode ajudar a gente a agir em uma determinada situação e como pode nos paralisar. O medo gera o famoso estresse, né? O estresse é a situação de defesa do corpo, né? Isso que a gente precisa entender, a situação de defesa do corpo. Então, é aquela nossa parte animal. Na hora que a gente sente medo, a gente vai estar preparado para o ataque ou para a fuga. Então, joga adrenalina no corpo, tal, gera aquele monte de hormônio liberado, a gente dilata a pupila, o coração começa a acelerar e a gente fica preparado ou para ir para a luta ou para fugir. Esse que é o grande ponto. E aí o grande mal que gera isso, né, o medo, que acaba gerando estresse, né, que é o grande mal do século hoje, é que é mais ou menos como a gente está com um carro freio de mão puxado, turbo ligado, nitro ligado, a 300 por hora e o carro não sai do lugar. Esse é o grande problema do estresse, né? Porque a gente vai estar em ponto de luta ou fuga, em tempo todo, num nível máximo e sem realmente ir para a luta ou ir para a fuga, que aí depois que a gente faz isso, teoricamente, a gente volta na condição anterior, volta na condição normal. Então, esse que é o grande ponto que tem do medo gerando esse tipo de situação. E o Jefferson colocou aqui também, ó, ao contrário do que muitos pensam, nossa memória não tem gavetas, nem faz uso dos caminhos que ligam as experiências e sentimentos. A nossa memória não tem gavetas, mas faz uso dos caminhos que ligam as experiências e sentimentos. Certinho. Não fica. O não ter gavetas aqui, me corrija se eu estiver falando errado, Jefferson, Não. seria o esconder, né? Não tem gaveta, mas ele fica ligado naqueles caminhos. Sim, não tem escondido, né? Não tem buraco negro, não esconde nada, não tem essa gaveta aí. Então faz uso realmente disso aí. É exatamente perfeito, Jefferson, é isso mesmo. A gente faz esses caminhos, ligam nessas experiências, nesses sentimentos que a gente traz lá, que a gente vem carregando lá desde o nosso intrauterino, como a gente vem falando. E, inclusive, aproveitando que o André, né, Borgomoni falou dos sentimentos, né? O programa emocional que eu citei agora são caminhos neurais, né, que ativou esse caminho, você segue o programa inteirinho até o fim, né? Até sem perceber que está fazendo isso, né? Então, esse é o coisa. Então, o processo de ressignificação é eu crio, né, um pensamento novo, crio uma nova atitude, um novo caminho neural, né? Ou seja, quando acontecer determinada situação, eu vou seguir o programa novo, né? Esse é o processo que nós chamamos ressignificação, né? Vamos lá, vamos seguir. Um momentinho. Então, tudo isso aí, de fase em fase, nós vamos formando o adulto de hoje. Então, muitas vezes, nós somos adultos, né, fisicamente, mas por não ter ajuda, não ter autoconhecimento, consciência, não ter orientação, nós podemos conseguir como um adulto fisicamente, né? Porém, emocionalmente, nós continuamos aquela criança de 7 anos, né? Ou menos, né? Então, o processo de ressignificação é você volta, né, até seu período original, que é até os 7 anos, eventualmente volta, né, mais longe até
o ventre e ressignifica isso, cria novos caminhos, né, para poder, né, sair dos programas emocionais que estão te prejudicando, né? Então, esse é o caminho, né, da inteligência emocional. E falando um pouquinho da situação, né? Aqui tem do lado esquerdo o Borgomoni, que tinham alguns gatilhos emocionais que disparavam a situação da obesidade, né, Borgomoni? Quer contar um pouquinho ou eu posso contar Não, direto? segue aí. Atenção no Perfeito, horário. Vamos lá. perfeito. Então, a questão é, o Borgomoni procurava o amor de mãe, né, que ele achava que não tinha por causa de uma situação que aconteceu na infância dele. O Yoshida, que está aqui do lado direito, ele tinha uma série de gatilhos que causavam fuga, né? Então, várias oportunidades apareceram na vida do Yoshida, tinha que subir, né, com medo mesmo, né, aproveitar o medo, a energia do medo, que a energia das emoções é poderosíssima, porém, eu sempre fugia, né? Sempre fugia. E criava toda, com a razão, uma série de coisas para dizer. Eu tomei a decisão certa porque entender que aquilo foi uma decisão errada, olhar para dentro, olhar para os sentimentos, o que ficou dessa frustração dói muito. Então a gente ficava camuflando, criando camadas de couraças de defesa, né? Vamos chamar assim. Então, até aqui nessa figura, estamos falando o que é inteligência emocional. Eu vou deixar de sentir raiva, de sentir medo, de sentir tristeza? Não. Né? Porque o dia que nós pararmos de sentir emoções, significa que nós já passamos para outra vida. Né? Saímos do ciclo de vida físico, né? A gente vai para o nível espiritual já. Então, inteligência emocional é conseguir, né, gerenciar, entender a emoção e reagir, né, de forma adequada, né, que não crie danos, que crie possibilidade de conduzir, né, vamos chamar de forma adulta, não como a criança perdida, a criança com medo, simplesmente, né? Perfeito, pessoal? Pode seguir. Vamos lá. Vamos lá. E nesse caminho, né, que nós vamos seguir hoje, vamos falar do propósito. Nós vamos fazer uma ressignificação relativa ao propósito. Mas antes de entender, né, fazer a ressignificação, vamos entender o processo do propósito. Então, o propósito está relacionado com Ikigai, né? Ikigai é viver feliz, ou seja, no Japão, onde surgiu o nome Ikigai, o pessoal aprendeu a viver de uma forma feliz, né? Então, eles conseguem acordar todo dia felizes e terminam um dia pronto para ir outro dia seguir em frente. Novo Gratidão, Idner, o livro do Ikigai, né? E como é que é o processo do propósito, né? São 4 fatores que, quando a gente consegue juntar, tá relacionado com a gente seguir e ter o propósito. Então, para eu entender meu propósito, eu tenho que entender o que eu amo fazer. Então, o que eu faria, né, de qualquer jeito, mesmo que ninguém me pagasse nada, eu amo fazer. Então, é isso. E depois, né, tem os nossos talentos, né, para definir qual que é meu propósito, o que eu vou fazer, né, como missão de vida. Eu também tenho que entender as minhas habilidades e talentos, né. Também tenho que entender que eu preciso ter dignidade, que eu preciso, né, ser remunerado, porque o que eu faço tem valor, né? O que eu faço eu mereço, porque eu amo fazer, tenho as habilidades necessárias, né? E eu não posso ter vergonha de receber por isso. Tem valor o que eu estou entregando para outra pessoa, né? E a outra parte disso tudo, né, é o que o mundo precisa. Então, quando eu tenho um propósito que tem todos esses elementos, eu vou conseguir seguir em frente mesmo com todos os obstáculos que eu tiver pela frente. Então, se eu tiver um propósito claro, programas emocionais coerentes, né, com que me ajudam, né, a seguir nesse propósito, eu consigo, né, alcançar a plenitude de vida, fazer tudo o que precisa, né, e principalmente, né, me sentir bem
e ter uma vida com significado, em outras palavras, ter um propósito bom, conseguir administrar as emoções e progredir, eu consigo, né, deixar um legado para o mundo, né? E disso que se trata, ter as emoções a inteligência emocional em dia, né? Alguma pergunta, alguma dúvida, Pode pessoal? seguir, vamos. Podemos seguir, né? Então agora, né, o próximo passo é fazer uma prática emocional, né? Então nós vamos passar por um processo, né, agora, de entrar para dentro de nós mesmos, buscar, né, o entendimento de onde estão, o que eu amo fazer, quais são as minhas habilidades, como é que eu posso ser remunerado por isso, o que o mundo precisa, né, e formar, né, o que é o meu propósito de vida, né, criar, né, uma minha programação para poder seguir, né, um conjunto de programas emocionais que me põe apto, né, para seguir em frente. E para isso nós vamos precisar, deixa eu tirar essa tela aqui. Ufa. Então agora, pessoal, nós vamos fazer o que nós falamos desde o começo, a ressignificação. Então nós vamos entrar para dentro de nós mesmos, passar por um processo aí de caminhar, né? Vão ser guiados por mim, por uma música e minha voz, e esse caminho é para te preparar, né? Para seguir e conseguir ter uma vida melhor, mais produtiva e com certeza cheia de realizações, tá, pessoal? Então eu vou precisar, pessoal, que vocês se coloquem numa posição confortável, né, de preferência sentado, porque se você está agora nesse horário cansado e deitar, pode ser que você acabe dormindo, né? Então, o importante é que esteja sentado, né, encostado, né, com o bumbum para trás, né, bumbum para trás, posição confortável, né, as mãos, né, apoiado em cima das pernas, e o Borgomoni vai me ajudar aí colocando uma música, e nós vamos começar essa Põe daí sessão. que está com o supressor. Deixa eu pôr o som. Eu que tenho que pôr, né? Perdão. Tá aqui. O volume está em dia. Vamos lá, então, se coloca o bumbum bem para trás da cadeira, Isso. encosta no encosto da cadeira, pé 100% no chão, tá? Pé 100% Perfeito. no chão para evitar aquela sensação de cair, né? Então, pé 100% no chão, encosta as colunas bem retinha na cadeira, então encostando o bumbum lá para trás, e aí descansa os braços na coxa e vamos para nossa sessão. Vai lá. Perfeito. Estão ouvindo a música? Tá, o som tá bom? Pode seguir. Perfeito. Então, já nessa posição sentada, confortável, né? Vou pedir que vocês fechem seus olhos, né? E respirem fundo. E volte-se para dentro de você. Deixe-se levar pela música e ser conduzido pela minha voz. Deixe ser conduzido para um mundo que só você conhece. Se você já esteve algumas vezes e por algum tempo deixou de ir, respire fundo e relaxe. Relaxe seus pés. Relaxe sua perna, tronco. Relaxe seus ombros, pescoço. E permita que cada músculo do seu corpo esteja bem relaxado. Todo o seu rosto. E permita-se conduzir para dentro de você. E agora você está caminhando numa linda praia exuberante. Esta linda praia
onde você caminha, nessa linda praia onde você caminha, senta esta areia como um açúcar no meio dos seus pés. Uma maré tranquila, maravilhosa, suave. As ondas turquesa que vão e vão lambendo os seus pés. Você consegue sentir o aroma fresco da brisa. Inspire profundamente pelo nariz. E à distância, você avista um bando de gaivotas voando que sobrevoam o mar de forma graciosa. Ao lado, brincando, um bando de golfinhos se divertindo na água, bem próximo a você. E você continua caminhando por esta praia. Caminhando, e de repente você avista uma garrafa e vai de encontro a ela. Pega a garrafa e dentro dela tem um papiro, um papel e uma pena, uma caneta. E você pega esse papiro e pega essa pena e voltando bem lá para dentro de você, começa a fazer uma lista de seus mais profundos desejos, intenções, aquelas intenções que fazem você viver, aquele desejo que faz você levantar-se da cama todos os dias, e você vai escrevendo. E você vai escrevendo, porque você realmente merece viver. Qual o motivo que você merece viver? E você escreve. Isso, o motivo que você merece viver. Isso, continue a escrever. Escreva o motivo, pode ser mais de um, os mais profundos desejos. Você vai terminando a lista, vai terminando, e agora você junta tudo, enrola o papiro, devolve para dentro da garrafa, tampe a garrafa com a mesma rolha e a sele bem selado. E com uma força que você nunca sentiu na sua vida, com toda a sua força, você arremessa essa garrafa o mais longe que você pode, o mais distante possível ao mar, ao vasto mar. E sinta a abundância dessa praia. Sinta que ela está te rodeando. E peça ao universo que leve todo o conteúdo dessa garrafa ao mais profundo mar. Respire fundo. E adentre todas as suas emoções que vêm até você. Sinta todas as suas intenções entrando no oceano, na profunda abundância do oceano. Agora respire profundamente, vai relaxando, deixando fluir com facilidade esse esforço, os atos e ações que te guiam neste momento. Você observa essa praia e tudo ao seu redor. Veja como a abundância deste mar te rodeia, como tudo é lindo e todos os seus mais profundos desejos são absolutamente possíveis de serem realizados, dependendo única e exclusivamente de você. Perceba que tudo fica mais claro, tudo fica mais evidente, porque você está muito mais próximo do seu verdadeiro propósito de vida. E olhando para o mar, você recebe toda a energia do universo. E agora vire-se de costa para o mar e veja um caminho lindo. Comece a andar por este caminho. Perceba as flores ao seu redor.
Como é lindo! O rio que passa ao fundo, os pássaros, o barulho do mar. E veja à sua frente, tem um lindo castelo. E você começa a andar em direção a este castelo. Siga este caminho lindo, com flores, pássaros ao redor. E chegue, a este castelo. Chegando a este castelo, você vê uma linda porta de ferro, toda desenhada. E ao encostar nela, ela se abre. Com toda a tranquilidade, você entra nela, neste castelo. Você se sente em casa. É a mesma sensação que você tinha quando era criança, na casa dos pais. E entrando nesse primeiro salão, lindo, enorme, você vê uma série de quadros ao seu redor. E você olha para o primeiro quadro, é uma criança brincando. Perceba o rosto dessa criança. É você, brincando, se divertindo, com todas as alegrias do mundo. Cada quadro representa as conquistas da sua vida, as verdadeiras conquistas. A brincadeira que você fez quando era criança, o primeiro beijo, a primeira namorada, namorado, entrar na faculdade, o seu primeiro emprego, Todas as suas conquistas, estão nos quadros desse salão. Você se sente tão bem, mas tão bem e não sabe dizer direito por quê. Porque este é o salão de suas vitórias, das grandes vitórias da sua vida. E com certeza, existe muito mais espaço para colocar novos quadros. Olhe para o lado, quantos quadros ainda há lá? Uma infinidade de quadros brancos. São as próximas vitórias da sua vida, que você começa a criar hoje, e hoje começa a sair, e você começa a sair desse grande salão. Saia do castelo com toda essa energia que você carrega agora, com a certeza de muitas vitórias pela frente. Você vai trazendo toda a energia junto com você, e essa energia vai dentro do seu coração. Perceba como ela começa a iluminar o seu coração, irradiando para as pessoas que estão em sua volta, iluminando as pessoas que moram com você, e perceba que elas ficam bem quando a sua energia chega até elas. Perceba elas também se iluminando, você iluminando toda a sua rua, seu bairro, sua cidade, o seu país. E isso tudo é a sua energia, é o seu poder. Poder da vitória que você tem. Poder que você realmente tem de transformar tudo o que você realmente deseja. E sabendo de toda essa energia que você possui, de toda essa energia que você tem dentro de você, com todo esse poder, você começa a retornar. Retornar de onde quer que você tenha ido. Você começa a perceber novamente o seu corpo, sentir os seus pés, as suas pernas, suas mãos e seus braços. Você começa a tomar consciência novamente. E eu vou contar até 3, e apenas no número 3 você irá abrir os olhos. 1. Sinta novamente o seu corpo mexendo. Mexa seu pescoço, sua cabeça. Tome consciência. 2. Perceba toda a força e energia que você acaba de carregar dentro de você. Sinta toda essa energia que o universo trouxe para você. E com toda essa consciência e toda essa energia, você vai retornando à consciência. E quando se sentir muito à vontade, você pode abrir os olhos.
3. Muito bem. Olá, pessoal. Pode Tudo bem encerrar a com música aí, vocês? Yoshida. Opa! Para a música aí. Muito bem, muito bem. Tá todo mundo aí? Todo mundo bem? Tudo certo? Coloca aqui no chat, gente. Preocupado. Foi boa, dormiu? Gostoso, beleza, maravilha. Tudo certo, beleza. Wildner, valeu. Gratidão. Tá todo mundo aí ainda, beleza? Então tá ótimo. Essa é uma maneira que o Yoshida trouxe. O Rodrigo aqui, beleza, tudo certo, maravilha, muito bom, acordamos. Ótimo, é sempre bom. E essa é uma maneira da gente ressignificar. O Yoshida colocou a parte do propósito, né, para a gente saber lá o real motivo que a gente merece estar vivo, né, que não é isso só acordar e trabalhar, né, comer e dormir, é muito mais do que isso que a gente está fazendo nesse mundo. Então, Sim. isso é importante para a gente Inclusive, eu fui poder alertado, seguir. pelo Tachibana-san num dos acidentes que, teoricamente, pela gravidade dele, eu poderia ter morrido. E ele foi muito explícito, né? Você entendeu o que aconteceu com você? Na hora eu não tinha percebido, né? E ele falou assim, Yoshida, Deus te deu uma nova chance e você precisa dar um significado para isso, né? E dar um significado para isso é ter um propósito claro, né? Um propósito de levar o bem, ajudar as pessoas. No meu caso, né? Eu entendi que meu propósito, junto com o André, é brilhar para inspirar as pessoas a brilharem, né? Ou seja, a propósito de capacitar as pessoas para terem um futuro muito melhor do que nós tivemos a oportunidade de ter, né, Gorgoni? Por favor, É isso continue. aí. Então, vamos só lembrando aqui rapidinho que no próximo sábado, né, conhecido como depois de amanhã, a gente vai ter o nosso workshop em linha emocional, totalmente gratuito. Você ainda tem direito a um certificado de participação, mas para isso precisa fazer inscrição e por isso tem aí o link para você fazer a inscrição. E clicando lá, você vai ser direcionado para a nossa landing page, lá com nome, e-mail, telefone, você está inscrito, super tranquilo, e a gente vai estar no sábado das 9 da manhã às 13 horas. Então, clica lá, faz a inscrição. Quem já está inscrito, manda para os amigos, espalha aí para a gente fazer esse workshop mais do que especial. Nossa imensa gratidão a cada um de vocês, já estouramos aí um minutinho do horário. Gratidão, Vamos pessoal, mais gratidão. uma vez, né, em nome do Lira aí, pedindo as desculpas dele por não estar podendo estar presente hoje. Então a gente fez essa parte emocional aqui, essa aula emocional, né? Mais uma vez o Lira colocando as desculpas aí, teve um problema pessoal, não pôde estar aqui junto com a gente. Imensa gratidão a cada um de vocês, espero vocês no sábado no nosso workshop. Boa noite para Gratidão, vocês, até gratidão a mais, valeu, todos, gratidão, gratidão, tchau, boa tchau. noite.